Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 80 celulares que foram furtados durante um festival de música em São Paulo foram devolvidos aos donos hoje pela polícia. Entre março e julho deste ano, mais de 141 mil aparelhos foram levados por criminosos no estado. Em média, uma ocorrência a cada 1 minuto e meio. Tudo aconteceu muito rápido. Eu estava com a pochete na frente, mas na hora do aperto, ali na passagem, nem percebi quando levaram meu celular. Na hora que eu parei, a pochete já estava aberta. Michele e o marido estavam a caminho do banheiro quando ele teve o celular furtado. E eles aproveitaram aquela aglomeração de pessoas, o empurra-empurra, e quando meu esposo percebeu, ele só sentiu alguém tirando o celular dele. Diógenes e Nicole estavam no mesmo show no Autódromo de Interlagos. Eles vieram de Uberlândia, Minas Gerais. Uma noite que deveria ser de festa se transformou em dor de cabeça. A gente estava indo embora, passando perto dos banheiros, muito lotado mesmo. E quando eu vi, eu senti falta do celular. Hoje o celular tem banco, tem documento, tem registros pessoais, tem tudo. Então, quando te rouba o celular, a pessoa tem acesso a toda a sua vida, né? O celular do Luan também foi levado, mas ele conseguiu rastrear o sinal. O aparelho estava dentro de uma das 2 mochilas, onde a polícia encontrou 74 celulares ainda no local do evento. E a gente percebeu uma moça sentada, mexendo em 2 bolsas, assim. Quando eu voltei com seguranças, ela largou a bolsa ali e saiu andando. De março a julho, mais de 140 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Isso dá uma média de um aparelho a cada 1 minuto e meio. Ou seja, do começo desta reportagem até agora, pelo menos um celular foi levado pelos criminosos. A capital paulista concentra a maioria dos casos. De acordo com as investigações, muitos aparelhos roubados ou furtados no Brasil são desmanchados e as peças vendidas no mercado paralelo. Já outros são enviados ilegalmente e comercializados em outros países. Um e-mail que ele foi bloqueado aqui no Brasil, ele não vai conseguir ser habilitado novamente, né? Então, por isso que muitos seguem o caminho para o exterior. Alguns casos, eles são mandados para países da África. No caso dos equipamentos furtados no festival de música, a polícia já conseguiu identificar 2 mulheres. Uma foi presa em flagrante. Luan veio do interior do estado. Não teve a noite do jeito que planejou, mas pelo menos não perdeu o aparelho. Tem o prejuízo de não ter visto o show, porque aí você já não tem mais clima para assistir o show, mas pelo menos o prejuízo maior que era o celular, você tem a vida aqui dentro praticamente, a gente consegue recuperar. Veja agora outros destaques do dia. Ministro Alexandre de Moraes nega acesso ao depoimento de Mauro Cid à defesa de Bolsonaro. No Marrocos, equipes tentam chegar às áreas bloqueadas pelos escombros para resgatar sobreviventes. No Rio Grande do Sul, mutirão ajuda atingidos por ciclone a recuperarem documentos. Polícia americana aumenta a recompensa por informações sobre o brasileiro que fugiu da prisão. FIFA decide banir do futebol 3 jogadores brasileiros envolvidos em esquema de manipulação de resultados. Na série especial, o abuso de tempo no celular e no videogame agrava o sedentarismo de adolescentes. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. O mês de julho foi o mais violento do ano para as mulheres no estado de São Paulo. Houve 41 tentativas de feminicídio e 10 mulheres foram mortas. Esta mulher passou 13 anos em um relacionamento. Em julho, foi agredida pela primeira vez pelo companheiro, que é pai dos 2 filhos dela. A violência aconteceu após ela descobrir uma traição e pedir a separação. Para garantir a segurança, não vamos mostrar o rosto da vítima. Quando eu fui confrontar ele com a traição que eu tinha descoberto, foi quando aconteceu a primeira agressão. Ele veio para cima de mim de uma forma desproporcional. Dias depois, durante uma discussão, outra agressão.
Quando ele arrancou com o carro, eu estava de sandália, me machucou, ralou meu pé no asfalto. Eu consegui entrar pela janela do carro para tentar pegar meu celular. Ele fecha com a mão direita assim, ele dá 2 socos. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que nos primeiros 7 meses do ano foram registradas 117 tentativas de feminicídio no estado de São Paulo. Durante esse período, 110 mulheres foram mortas em crimes que envolvem violência doméstica ou discriminação contra a condição de mulher. O mês de julho foi o que registrou este ano o maior número de tentativas de feminicídio, 41 ao todo, quase 6 vezes mais do que em junho. Também em julho, 10 mulheres foram mortas. Especialistas indicam que, por ser um mês de férias, quando há mais tempo de convivência em casa, o risco de violência doméstica aumenta. Para esta advogada, faltam políticas públicas para dar apoio às vítimas. Uma mulher vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência e ela não encontra apoio, ela não encontra estrutura. Não existe uma sensibilização com relação à mulher em situação de violência. Uma das formas de denunciar a violência contra mulheres é ligar para o número 180, que registra e encaminha as denúncias aos órgãos competentes. Nossos policiais civis passam por uma capacitação, passam por cursos na academia de polícia, principalmente voltados aí ao atendimento das vítimas de violência doméstica e familiar e ao atendimento das vítimas de violência sexual. É inadmissível que um mau atendimento aconteça. E se acontecer, vamos buscar aí a Corregedoria da Polícia Civil. O ex-companheiro da mulher que mostramos no início da reportagem chegou a ser detido, mas vai responder em liberdade. Ela conseguiu uma medida protetiva, mesmo assim, ainda tem medo de voltar a ser vítima. Temo. Inclusive pelas crianças também. E a gente não sabe o que ele pode fazer, o que pode acontecer. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma cadete do Exército atingida por um avião ultraleve na Baixada Fluminense. No momento do acidente, a jovem praticava exercícios físicos na pista do Aeroclube de Nova Iguaçu, que não tem autorização para operar voos. Os peritos identificaram danos em uma das asas do ultraleve. A cadete Caroline Kathleen de Almeida, de 22 anos, corria na pista do Aeroclube quando sofreu o acidente no sábado. Testemunhas contaram que ela foi atingida antes do voo, enquanto o piloto se preparava para decolar. Esse vídeo mostra a aeronave na pista pouco antes do acidente. O ultraleve passa bem próximo a um homem que caminhava pela lateral. Do outro lado, uma mulher também aparece praticando exercícios. Uma das coisas que eu pretendo apurar é qual o posicionamento dos personagens, do piloto do avião, das pessoas que caminhavam na pista, quanto de desvio esse avião teve, por que desviou. Caroline era aluna da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, no interior de São Paulo. Ela passava o feriado no Rio com a família. A cadete chegou a dar entrada em estado grave aqui, no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Mas ontem foi constatada a morte cerebral da estudante. A família autorizou a doação de órgãos e o procedimento foi realizado nesta segunda-feira. Um helicóptero ajudou no transporte dos rins e do fígado, que foram doados para pacientes que aguardavam na fila de transplantes. A morte de Caroline foi registrada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O piloto deve prestar depoimento na quarta-feira. A investigação apura se a velocidade do vento registrada no dia, de cerca de 18 km por hora, interferiu no acidente. Creio que não seja muito vento para um avião, apesar de interferir bastante no avião leve. Interfere bastante, mas não seria o suficiente para impedir a operação da aeronave. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também investiga a ocorrência. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que, embora possua uma pista, o Aeroclube não tem permissão para operações com aeronaves. Mesmo assim, essa moradora, que trabalha como caseira no Aeroclube, afirma que voos acontecem livremente. É mais de 3 anos está interditado. Ultraleves pousam direto. Um caminhão carregado de cerveja tombou e pegou fogo numa estrada no interior do Rio de Janeiro.
O motorista não se feriu. Ele disse que perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma curva. A rodovia precisou ser interditada por algumas horas. O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado em estado grave em São Paulo. No sábado, a equipe médica começou a reduzir a sedação, mas o músico ainda respira com a ajuda de aparelhos. Reinaldo Amaral foi baleado em Paraty no começo do mês. Médicos de unidades de pronto atendimento de Belém entraram em greve hoje. Eles afirmam que estão com salários atrasados. Só os casos urgentes são atendidos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai se reunir com os médicos para regularizar a situação. A última atualização do governo do Marrocos aponta 2.862 mortos no terremoto mais forte a atingir o país em mais de um século. Há também 2.500 feridos. O governo trabalha para chegar às regiões bloqueadas pelos escombros e as equipes de resgate correm contra o tempo para aumentar as chances de encontrar sobreviventes, como mostram os enviados especiais Denise Odorice e Ricardo Voloquita. Caminhos estreitos e curvas acentuadas que acompanham as encostas das montanhas Atlas. Andar de carro por aqui está ainda mais difícil, com vários trechos bloqueados pelas pedras que desceram o morro. Trazer maquinário para cá é missão quase impossível. Equipes de resgate usam as próprias mãos para procurar pessoas vivas no que restou das casas feitas de tijolo e barro. Com toda a dificuldade para chegar aos locais mais remotos afetados pelo tremor, o tempo vai passando e as chances de encontrar sobreviventes vão diminuindo. São vilarejos como esse, que um dia abrigaram várias famílias, várias histórias e hoje estão cobertos pelos escombros. Mesmo as casas que ficaram em pé estão condenadas. Malika morava aqui com 5 pessoas da família. Não sabemos o dia de amanhã, quando vamos ter um teto novamente. Estamos nas tendas, mas faz frio à noite. Assim como Malika, centenas de pessoas passam dia e noite em barracas e dependem de doações. Fatima conta que todos saíram de casa só com a roupa do corpo. Entre as doações, a cunhada conseguiu também os remédios que toma diariamente. Essa é uma grande tenda que foi montada aqui nesse vilarejo para abrigar temporariamente essas pessoas. A gente vê muitos colchões, cobertores, travesseiros aqui nesse canto também. E principalmente quem está aqui são crianças e mulheres. Essas pessoas perderam suas casas, o terremoto destruiu o vilarejo em que elas moravam e elas estão aqui sem saber por quanto tempo e também não sabem para onde vão depois. Famílias reclamam que em regiões mais remotas o resgate só chegou nesta segunda-feira. O governo marroquino rebateu que a resposta ao desastre foi rápida. O primeiro-ministro garantiu que os cidadãos prejudicados vão receber indenizações em dinheiro para que possam reconstruir as casas. Até agora, a Espanha, o Reino Unido, o Catar e os Emirados Árabes Unidos enviaram equipes de resgate e profissionais de saúde. A Argélia também ofereceu ajuda ao país vizinho, mas até agora a oferta não foi aceita. As duas nações cortaram relações 2 anos atrás por causa de uma disputa de território. O brasileiro Danilo Cavalcante entrou hoje para a lista de procurados da Interpol. A foto de Danilo é exibida no site da Polícia Internacional com a classificação vermelha, um alerta para que autoridades de todo o mundo prendam um procurado em caso de localização. A lista funciona como uma central de informações sobre foragidos. Condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, o brasileiro escalou a parede e fugiu do presídio em 31 de agosto. A polícia americana aumentou a recompensa por informações sobre o paradeiro de Danilo. Agora, o valor equivale a mais de R$120 mil. As últimas imagens gravadas do brasileiro mostram que ele tirou a barba e tem uma aparência diferente de quando escapou da prisão. Centenas de agentes participam das buscas. A polícia acredita que Danilo já saiu da região de mata que foi cercada. Ele teria usado uma van que estava com a chave no contato. O veículo foi abandonado e recuperado. Agora, segundo a polícia, a busca será focada numa área residencial ainda no estado da Pensilvânia.
A irmã de Danilo, que estava nos Estados Unidos de forma irregular, foi detida e deve ser extraditada. No Brasil, a Justiça do Tocantins marcou para outubro a primeira audiência de instrução sobre outro assassinato que teria sido cometido por Danilo Cavalcante em 2017. O Chile lembrou hoje o golpe liderado pelo general Augusto Pinochet há 50 anos e que deu início a uma ditadura militar. Ontem, uma vigília homenageou as mais de 3.000 vítimas do regime, que durou quase 17 anos. Também foram organizadas manifestações contra a impunidade dos envolvidos. Houve confronto com a polícia. No Havaí, um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção pela terceira vez este ano. Logo depois foram registrados tremores na região. As autoridades afirmam que não há risco para as comunidades. Fortes chuvas deixaram mais de 150 mortos no leste da Líbia. O governo estima que o número de vítimas pode passar de 2.000. Em Portugal, litros de vinho vazaram de uma destilaria depois que 2 depósitos da bebida estouraram. O vinho percorreu ruas de Anadia, uma pequena cidade perto de Coimbra. As causas do incidente ainda são investigadas. Aqui no Brasil, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, deve começar a nova fase de depoimentos à Polícia Federal nos próximos dias. Um acordo de delação premiada foi homologado no último sábado. Fontes ligadas à investigação afirmaram ao jornalismo da Record TV que Mauro Cid será ouvido nos próximos dias. Ele deve apresentar mais detalhes de cada uma das investigações. O caso da venda das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em viagens oficiais, a falsificação de dados de vacinação e a suposta trama para um golpe de Estado. É comum em acordos de delação premiada que o delator revise os depoimentos já prestados. Depois de conseguir a liberdade provisória no sábado, Cid teve que se apresentar hoje à Vara de Execuções Penais em Brasília. Será assim uma vez por semana. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também terá que usar tornozeleira eletrônica e não vai poder se comunicar com outros investigados do caso. Cid teria tomado a decisão de firmar o acordo de delação para proteger a família, depois que o pai e a mulher dele passaram a ser investigados no caso. Moraes homologou a delação rapidamente para evitar interrupções no processo. A decisão desagradou o Procurador-Geral da República. Augusto Aras afirmou que o Ministério Público não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, o que vai contra o entendimento do Supremo, que autorizou a PF a negociar esse tipo de acordo em 2018. O Ministério Público já se posicionou contra o acordo no processo. Eu falo nos autos. Eu tenho um ministro do Supremo Tribunal Federal que está orientando a investigação, decidiu que é dessa forma, então é dessa forma. O Ministério Público usa as suas próprias armas, os meios jurídicos, recursais que eles têm, né? Não tenho nada contra o Ministério Público, não. O ministro Alexandre de Moraes negou acesso aos depoimentos de Mauro Cid à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que não pretende contestar a delação do tenente-coronel. A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira mudanças no Código Eleitoral. Se as alterações forem sancionadas até o dia 5 de outubro, começam a valer já nas próximas eleições. Mas existem propostas polêmicas que precisam ser analisadas. O grupo de trabalho que vai apresentar as mudanças na lei eleitoral fez a última reunião nesta segunda-feira. A expectativa é alterar mais de 50 artigos da legislação e votar tudo até o início de outubro, para valer já nas eleições municipais do ano que vem. Chama a atenção a forma acelerada como o Congresso Nacional pode alterar pontos importantes da lei eleitoral. As lideranças da Câmara querem chegar a um consenso sobre o texto nesta terça-feira e, na própria terça-feira, votar o regime de urgência. Na quarta-feira, sem passar por nenhuma comissão, os projetos podem ser aprovados aqui no plenário. Por meio de 2 projetos, estão sendo discutidas mudanças na formação de federações partidárias, prestação de contas, propaganda eleitoral, registros de candidaturas, financiamento de campanha, que poderá ser pelo Pix e bancos digitais, inelegibilidade e violência política contra a mulher. Mesmo com os textos dos projetos em discussão, já existem pontos polêmicos. Um é o prazo da inelegibilidade,
que passaria a ser a partir da condenação e não mais do cumprimento da pena. Na prática, a mudança pode reduzir o tempo de afastamento do político das eleições. As alterações também podem atingir as pesquisas eleitorais, que passariam a ter a assinatura de um estatístico responsável. Já as enquetes nas redes sociais seriam proibidas. Outra mudança é a apresentação de contas dos candidatos, que passaria a ser feita uma única vez após as eleições, sem a necessidade de prestações parciais. A presidente do grupo de trabalho é a deputada Daniela Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O relator da proposta é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. O maior avanço dessa mini-reforma é ter tratado ela como pequena, consensual e de simplificação. O Congresso Nacional está dando um recado à sociedade dizendo: o nosso sistema eleitoral é bom, precisa de pequenos ajustes. As grandes mudanças já foram feitas, cabe agora tão somente aperfeiçoar. Manchas de óleo foram encontradas em 7 praias de Salvador e recolhidas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. Especialistas suspeitam que sejam resquícios de um vazamento que atingiu a costa brasileira em 2019. Agentes de limpeza recolheram o óleo das praias. Os banhistas ficaram surpresos com os fragmentos. Eu vi uma mancha preta. Eu pensei que era betume, mas quando eu olhei, parecia petróleo, alguma coisa assim, visgando. E os comerciantes voltaram a ficar preocupados. Toda vez que acontece essa situação, a gente perde cliente. É uma coisa que chega a preocupar, não só a gente aqui, humano, como até mesmo os animais marítimos aí, que eles vão sofrer com isso aí, com certeza. Os especialistas suspeitam que as manchas sejam resquícios do óleo que atingiu a costa brasileira em 2019. Na época, as manchas de óleo atingiram 11 estados e prejudicaram a vida marinha. A costa do Nordeste foi a mais afetada. Segundo a Polícia Federal, o material teria vazado de um navio petroleiro grego, mas nada foi comprovado até agora e o caso segue em investigação. Este oceanógrafo explica que novos fragmentos podem ressurgir do fundo do mar, principalmente no fim do inverno. Esse óleo poderia ser removido do fundo pelas ondas durante ressacas de inverno e na primavera ele poderia ser novamente colocado ou se deslocado para a praia. Uma semana depois da tempestade que devastou cidades do Rio Grande do Sul, moradores tentam recomeçar a vida com o que sobrou. 92 municípios estão em estado de calamidade. 46 pessoas morreram e outras 46 ainda estão desaparecidas. Aos poucos, as máquinas começam a liberar as ruas. Nas casas destruídas, os moradores tentam salvar o pouco que restou. Mais de 340 mil gaúchos foram atingidos pelas enchentes. A dona Maria, de 68 anos, teve a casa invadida pela água. Na rua onde a dona Maria mora, olha só, a gente só vê restos de móveis que viraram entulhos. Essa rua fica bem pertinho do rio Taquari, que é logo ali atrás, ó, que subiu tanto e arrastou tudo pela frente. A casa dela, pouca coisa vai poder ser aproveitada, além de algumas roupas, porque a casa está condenada. Ela foi tirada do eixo e não dá mais para morar aqui. Tudo foi embora. Dinheiro foi embora, que eu tinha uma reserva para pagar uma conta essa semana, também perdi R$610. A aposentada também perdeu os documentos. Para ajudar pessoas como ela, a Secretaria de Segurança Pública organizou um mutirão para a emissão de novas carteiras de identidade. O atendimento é feito no Vale do Taquari, onde ficam as cidades mais atingidas pelo ciclone. Precisa da identidade para acessar benefícios que estão sendo liberados, tanto pelo governo estadual como o governo federal. Nós temos uma estimativa que serão confeccionadas cerca de 750 identidades só aqui em Mussum. Roca Salles, acredito que o número seja muito próximo disso também. Uma semana após a tempestade, o cenário ainda é desolador. A estimativa é que o prejuízo do setor industrial e comercial seja de mais de 400 milhões de reais. Foi muito rápida e entrou, aí não deu mais para tirar nada, a não ser as máquinas. Muita coisa era só entregar para o cliente, molhou, sujou, foi embora. Cerca de 85% da cidade de Mussum ficou debaixo d'água. A força da correnteza foi tão grande que essa ponte feita de ferro e concreto foi partida ao meio, deixando localidades isoladas. Mais 13 municípios declararam situação de calamidade hoje. Eu, minha esposa, os 2 filhos, um de 12 e um de 14,
em minha sogra de 74 anos, fomos para o telhado da casa, né? Onde a água chegou quase a totalidade do telhado. No fim de semana, o governo federal anunciou 741 milhões de reais em recursos. 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida vão ser destinadas às vítimas que ficaram sem casa. A ajuda também chega de outros estados. 4 caminhões com 21 toneladas de doações saíram hoje de São Paulo em direção às cidades gaúchas. Solidariedade que ameniza o sofrimento de quem viu a vida inteira mudar em poucas horas. Uma catástrofe, né? É só andar pela cidade que todos vocês percebem. Depois de 2 dias com o tempo firme no Rio Grande do Sul, voltou a chover em alguns pontos do estado nesta segunda-feira. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa chuva pode se espalhar? Pode e vai, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens bem carregadas sobre o Rio Grande do Sul. E o volume de chuva dos últimos dias ainda deixa vários municípios do estado gaúcho em alerta. Na bacia do Rio Uruguai, 4 áreas sinalizadas aqui em vermelho estão inundadas e outras 2 em alerta. Já na bacia do Rio Caí, 1 ponto está em atenção. Se o nível subir mais 40 centímetros, a cidade de Montenegro será inundada. Amanhã, uma circulação de ar no Paraguai e uma frente fria no oceano espalham nuvens de tempestade por todo o Rio Grande do Sul. Há risco de enchentes e granizo até quinta-feira. Chove forte também na região norte do Brasil. Já no litoral do Nordeste, chance de ventanias. E no Centro-Oeste, calor muito intenso. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme e seco. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 22 graus nesta terça à tarde. Em Belo Horizonte, faz até 30. Cuiabá pode bater recorde de calor do ano com 42. 29 em Maceió e até 35 em Rio Branco. Em Florianópolis, em São Paulo e no Rio de Janeiro, terça de sol e máximas de 28, 32 e até 34 graus. Em Salvador, chuvinha leve de manhã e máxima de 28. Tempo delivery. Primeiro para a Silvia de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Vamos lá. Oi, Silvia, seja bem-vinda aqui. Olha, a semana segue com calorão de 34 e de 36 graus. Na quinta noite, o tempo muda com temporais. Agora é a Virgínia de Itapuá, Santa Catarina. Boa noite, Virgínia. Terça e quarta de sol com 30 e 27 graus. Aí na quinta, a frente fria provoca chuva e derruba as temperaturas. Máxima de 20. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Em crescimento, o setor de energia solar já emprega 1 milhão de pessoas no Brasil. A gente que entrou sem autorização em CTI de hospital pode responder por abuso de autoridade. Qual é a relação entre o sedentarismo dos jovens com a ansiedade e a falta de concentração? Na nossa série especial. A produção de energia renovável é uma das ferramentas para conter o aquecimento global. No Brasil, o setor de energia solar está em expansão e atingiu a marca de 1 milhão de empregos gerados. Engenheiro formado há 2 anos, Joab começou a trabalhar há 5 meses em uma área que ainda não conhecia, a fabricação de módulos de energia solar. E percebeu que é um mercado promissor. Quem estiver nessa área vai expandir muito a questão profissional, né? Então vai abrir portas, porque esse é o futuro. A multinacional chinesa começou a fabricar os painéis no Brasil em 2017. Hoje produz pelo menos 20 mil módulos por mês. Já investiu 5 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um dos lugares que tem a maior incidência solar no mundo, né? Então a gente consegue ter uma eficiência muito grande da geração fotovoltaica no Brasil. Com crescimento na produção, a empresa tem feito contratações desde o início do ano e hoje tem mais de 100 funcionários. O número dobrou na comparação com dezembro de 2022 e mais 30 pessoas devem ser admitidas
até o fim do ano. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de 2012 para cá, o setor teve investimentos de 163 bilhões de reais e chegou agora a 1 milhão de empregos gerados. A gente está falando do fabricante de equipamentos, né, na produção, né, na montagem, mas também os profissionais relacionados aí a partir de projetos, engenharia, o dimensionamento dos sistemas, seja os sistemas sobre o telhado ou os grandes projetos solares. A procura por mão de obra qualificada deve aumentar nos próximos anos. Esta instituição tem preparado novos profissionais. A pessoa tendo o ensino fundamental completo, ela chega, ela é preparada, adquire todos os conhecimentos necessários e prévios para depois entrar nas tecnologias, sistemas fotovoltaicos e afins. Os alunos aprendem a projetar sistemas de energia, montar estruturas e instalações elétricas e usar todos os recursos disponíveis para fazer a manutenção. Trabalhando com isso, eu vou estar ajudando a mim, individual, e também vou estar ajudando o meio ambiente, que é uma energia limpa. A polícia do Paraguai reforçou a segurança de 2 juízas que foram alvo de um atentado numa cidade que faz fronteira com o Brasil. A suspeita é que uma facção criminosa esteja por trás do ataque. As juízas paraguaias moram juntas em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Estas imagens mostram o momento em que 2 homens em uma moto se aproximam e, em seguida, disparam contra o imóvel e fogem. As magistradas estavam em casa, mas não foram atingidas. Apenas uma das juízas trabalhou normalmente hoje. A outra pediu um afastamento temporário. O Ministério da Justiça do Paraguai assumiu as investigações. A polícia acredita que o ataque tenha sido ordenado pelo PCC, facção que tem uma forte presença na região por ser uma rota para o tráfico de drogas. Uma varredura foi realizada nas celas do presídio de Pedro Juan Caballero, de onde a ordem para o ataque teria partido. Mas até o momento, nenhuma informação sobre a identificação dos criminosos foi encontrada e ninguém foi preso. É grave o estado de saúde da menina de 3 anos, baleada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Baixada Fluminense. Hoje foi identificado o agente da corporação que, a paisana, invadiu o centro de terapia intensiva onde a criança está internada. O policial que acessou sem autorização o leito já foi identificado pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal. O nome dele não foi divulgado. O agente entrou sem uniforme ou identificação no CTI deste hospital, em Duque de Caxias, onde a menina Heloísa dos Santos, de 3 anos, está internada. Ela foi baleada durante uma abordagem da PRF na última quinta-feira. O caso também está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, que quer saber agora o que exatamente o policial rodoviário foi fazer no CTI do hospital. Dependendo das conclusões, o agente poderá ser denunciado à Justiça Federal por abuso de autoridade. Ainda não se sabe o que teria motivado a invasão. E, da nossa perspectiva, a gente vai averiguar se supostamente se houve, se essa conduta implica num crime de abuso de autoridade. O estado de saúde de Heloísa é gravíssimo. Ela foi atingida por tiros de fuzil na cabeça e na coluna cervical. A criança estava no carro com a família quando uma viatura da PRF se aproximou para uma abordagem no Arco Metropolitano, na altura do município de Seropédica. O pai de Heloísa, William da Silva, conta que ao ouvir a sirene deu a seta e parou no canteiro. Mas mesmo assim foram realizados os disparos. A polícia alegou que o carro consta como roubado. Os agentes disseram que ouviram o barulho de um tiro e por isso reagiram. William afirma que comprou o veículo há pouco tempo e desconhecia a origem. O Ministério Público Federal ainda não ouviu os policiais envolvidos na ocorrência. Os policiais teriam e podem ter assumido o risco de produzir o resultado que produziram, isso chama-se dolo eventual, e isso pode ficar tanto de uma lesão corporal gravíssima como uma tentativa de homicídio. A FIFA decidiu hoje que os atletas envolvidos em esquemas de apostas ilegais no Brasil
não poderão atuar em nenhum clube do mundo pelo período de suspensão estipulado na decisão da Justiça Desportiva. A entidade também confirmou o banimento de 3 jogadores. A decisão foi publicada no site da FIFA. Até agora, são 11 jogadores. Daria para montar um time inteiro. 3 foram banidos do futebol: Igor Catatal, Gabriel Tota e Matheus Felipe. Jonathan Doin e Onitsali Moraes foram afastados por 720 dias. Paulo Sérgio Marques Correia, André Luiz Guimarães Siqueira Júnior e Matheus da Silva Duarte receberam um gancho de 600 dias. Fernando José da Cunha Neto, Eduardo Bauerman e Kevin Lomônaco estão suspensos por 360 dias. A FIFA decidiu estender para o mundo inteiro a punição que já tinha sido aplicada no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A expectativa é que a entidade reconheça ainda a punição de outros 9 jogadores que também já foram condenados aqui no Brasil. Que eles acabavam, quando percebiam que não existia mais campo nem clima para eles no Brasil, começaram a buscar outros times em outros países, né? Isto agora não pode mais, para esses que já foram punidos. Os atletas que foram punidos ainda podem recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça. O esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol começou a ser investigado no ano passado pelo Ministério Público de Goiás. Hoje, era esperada a presença do presidente da CBF numa audiência pública convocada pela CPI, que investiga a fraude em Brasília. Edinaldo Rodrigues não compareceu, alegando estar em Lima, no Peru, para acompanhar a seleção brasileira que disputa a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A CPI deveria acabar nesta quinta-feira, mas deve ser prorrogada. Na capital paulista, um carro avaliado em R$ 460 mil e sem seguro ficou destruído após uma perseguição policial. O motorista pegou o carro escondido da mãe. Em São Paulo, uma câmera de segurança gravou o momento em que um carro de luxo bate em um poste. Após o acidente, o motorista foge. Em seguida, um policial aparece a pé atrás dele. O motorista tem 25 anos e foi preso por desobediência e posse de drogas. O carro importado, avaliado em R$ 460 mil, ficou destruído. Em depoimento, o jovem disse que pegou o veículo escondido da mãe. O presidente Lula tem previsão de chegada ao Brasil às 11 da noite de hoje, depois de se reunir com líderes do G20 na Índia. No fim de semana, o Brasil recebeu a presidência simbólica do bloco, que passa a exercer a partir de dezembro. Em entrevista coletiva hoje de manhã, Lula disse que pretende incluir outras cidades brasileiras no encontro, além do Rio de Janeiro, sede da próxima reunião do G20, e ainda permitir a participação da população nos debates. Tentar fazer o G20 popular, ou seja, a sociedade se manifestar, a sociedade participar, para que a gente possa, nas conclusões, mostrar um pouco do retrato de um G20 mais participativo, de um G20 mais democrático. Lula recuou da declaração de que Vladimir Putin não seria preso caso viesse ao Brasil para o encontro do G20. O presidente russo tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. A Coreia do Norte anunciou que o líder Kim Jong-un vai visitar a Rússia para se reunir com o presidente Vladimir Putin. A imprensa da vizinha Coreia do Sul informou que Kim já teria deixado a capital Pyongyang com destino a Vladivostok, na costa leste da Rússia. A viagem de um dia seria feita em um trem blindado, que já foi usado por Kim em outras visitas ao país. A expectativa é de que o encontro entre os dois líderes aconteça nesta terça-feira. O atentado terrorista contra as Torres Gêmeas em Nova York completou hoje 22 anos. Uma homenagem com honras militares relembrou os quase 3 mil mortos no ataque.
O nome de cada uma das vítimas foi lido em voz alta. Também foi respeitado 1 minuto de silêncio em todo o país. Em 11 de setembro de 2001, 4 aviões foram sequestrados nos Estados Unidos. 2 deles atingiram o World Trade Center e o Pentágono. A 4ª aeronave caiu num campo aberto na Pensilvânia. Na época, o grupo terrorista Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden, assumiu a autoria dos ataques. Veja a seguir, popularização do Pix beneficia principalmente moradores do Norte e do Nordeste. Por que jovens sedentários como Diego acabam tendo problemas na escola por conta da falta de concentração? Na nossa série especial. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo para a realização de 2 cirurgias. Bolsonaro chegou ao hospital no início da tarde. Ele já havia passado pela mesma unidade no fim de agosto, quando fez exames preparatórios para as cirurgias. O ex-presidente foi diagnosticado com um quadro de refluxo e vai passar por um procedimento para corrigir uma hérnia de hiato, que ocorre quando a musculatura fica tão dilatada que permite a passagem de parte do estômago em direção ao esôfago, o que favorece também o retorno de alimentos. O ex-presidente é acompanhado pelo mesmo médico que participou das cirurgias relacionadas ao ataque com faca, sofrido ainda durante a campanha presidencial em 2018. Bolsonaro deve ser submetido também a uma cirurgia para a correção de desvio do septo nasal. 57 pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias federais do país durante o feriado de Independência. O número de acidentes cresceu quase 5% na comparação com o último feriado prolongado. Amigos e familiares se despediram hoje das primas mortas em um acidente no interior do Paraná. Adriana Frigo, de 26 anos, e Luana Bertoche, de 22, estavam a caminho de uma festa de rodeio quando o carro em que viajavam foi atingido por um motorista que invadiu a contramão. As duas morreram na hora. O motorista do outro carro se feriu, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes nas rodovias federais subiu de 757 para 792 em relação ao último feriado prolongado em junho. A quantidade de feridos também aumentou, saltou de 757 para 787. Já o número de mortes caiu 17%, de 69 para 57. Aqui em Minas Gerais, o estado com a maior malha rodoviária do país, também houve registros graves. Como este acidente que matou 3 pessoas e envolveu 2 carretas e um carro em 7 Lagoas, no interior do estado. O retorno a gente tem percebido que é o momento em que causa a maior quantidade de acidentes. E aí a pressa de chegar em casa, aquele momento que o cidadão, condutor do veículo, pega seu WhatsApp para mandar uma mensagem, para responder uma mensagem, acaba gerando uma desatenção e causando um acidente. Um carro invadiu um posto de gasolina em alta velocidade em Paulista, Pernambuco. No momento do acidente, um motociclista abastecia o veículo. Ele percebe a aproximação do carro, tenta correr, mas ainda é atingido. O homem teve uma fratura na clavícula. O frentista não se feriu. De acordo com testemunhas, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. Uma menina de 5 anos morreu após ser atingida pelo galho de uma árvore dentro de uma escola municipal em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A menina brincava no parquinho da escola quando o galho que estava encostado num brinquedo caiu sobre ela. Uma agente da Guarda Civil Municipal acionou o SAMU. A menina foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia. A prefeitura da cidade disse que lamenta o caso e abriu uma investigação. O Boletim Focus do Banco Central elevou a expectativa de inflação para este ano. Passou de 4,92% para 4,93%. Os analistas do mercado também aumentaram a perspectiva de crescimento da economia, que foi de 2,56% para 2,64%.
Para o câmbio, a previsão é de que o dólar feche o ano de 2023 a R$ 5,00. Já para a taxa básica de juros, a expectativa esta semana se manteve em 11,75% até dezembro. Atualmente, a Selic está em 13,25%. Um relatório divulgado pelo Banco Central mostrou que o norte e o nordeste do país são as regiões onde foram registradas as maiores médias de transações de Pix por usuário no país. O modelo de pagamento rápido e prático se popularizou. Aceito o Pix, aceito o cheque, eu só não aceito é canelada. Água, refrigerante, que lá na rua agora, se não tiver Pix, não adianta nem tentar. Dinheiro quase a gente não vê mais espécie na rua. Facilita o Pix? Bastante. O sistema de transferência foi criado em 2020. De lá para cá, de acordo com o Banco Central, 144 milhões de pessoas já fizeram ao menos um Pix. O norte é a região com a maior média de operações de Pix por usuário. Cada um fez em média 21 transações. Em seguida vem o Nordeste, com média de 19. A aceitação do Pix por aqui revela uma carência: a falta de agências bancárias. Quem precisava se deslocar até uma agência para realizar uma transferência também pode optar hoje pelo Pix. Faz uma diferença enorme para quem mora em municípios pequenos. É preciso reconhecer as distâncias continentais do estado do Pará. É preciso lembrar também que essa estrutura bancária no estado ela sempre foi deficitária pela falta de agência, pela falta da própria estrutura de internet, os serviços que o cercam. Amazonas e Amapá lideram a lista de estados com a maior quantidade de Pix por usuário. Estão à frente até mesmo de Rio de Janeiro e São Paulo. O Pará está entre os 5 que mais utilizam Pix na região norte. A região é a que possui menos agências bancárias do país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, são 1.059. Belém tem apenas 98 agências. Que nós possamos ter ampliação dessa ferramenta, sim, com segurança, gerando emprego e renda, mas chegando a todos, com qualidade e prestação de serviço. O sedentarismo em adolescentes já pode ser considerado um problema de saúde pública no Brasil. Os estímulos visuais de celulares e jogos pioraram a situação nos últimos anos. Na série especial desta semana, no Jornal da Record, números alarmantes mostram como os jovens, cada vez mais, não querem sair do quarto. E as dicas dos especialistas para começar a virar o jogo logo cedo. Olhos fixos na tela ou atentos aos jogos de games projetados na TV refletem um estilo de vida cada vez mais comum, alimentado por longos períodos sem nenhuma atividade física. A distração faz Diego perder a noção das horas. Você já chegou a passar o dia inteiro jogando? Sim, o dia inteiro até o outro dia. Letícia, como tantas mães brasileiras, se desdobra numa rotina intensa. Ela trabalha e estuda. Os compromissos diários aumentam o sentimento de culpa por não conseguir acompanhar de perto e mudar a rotina do filho. Ele levanta, toma quando ele quer tomar o café dele, ele pede meu celular, eu dou. Ele coloca o colchãozinho dele aqui. E ele fica o dia todo jogando. E ali ele só levanta para comer, para fazer alguma higiene. O Diego faz parte de um batalhão de crianças e adolescentes sedentários. Segundo pesquisa recente feita no estado de São Paulo, o número de adolescentes com esse perfil é grande. 86% são considerados inativos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 84% dos jovens não cumprem a recomendação básica de pelo menos 1 hora de atividade física diária. O estudo foi feito em 146 países. Do ponto de vista emocional, isso pode estar associado com mais depressão, ansiedade. Poderia ter mais tempo aqui na rua, conversando, brincando com os amigos. Mas o Diego mal tem visto a vida passar pela janela. São horas e horas assim, mexendo no celular ou fazendo absolutamente nada. E do quarto, ele vem para a sala, num ciclo vicioso e quase aprisionante. Essa rotina de sedentarismo, de mãos dadas apenas com o celular,
gera muita ansiedade. Ansiedade que já atingiu o Diego. E se manter assim conectado é uma maneira do garoto fugir de um turbilhão de pensamentos. E a cabeça, como é que fica? Fica assim, a milhão, assim. O coração começa a ficar batendo. Eu começo a alisar a mão, aí começo a mexer as pernas, não consigo ficar parado. Durante a entrevista, o que parecia adormecido, imóvel, começa a se agitar. Nos dedos, nas mãos, nas pernas inquietas. Pesquisa do Instituto de Psiquiatria da USP mostra que 36% dos jovens desenvolveram sintomas de ansiedade durante a pandemia. Teve um episódio, ele levantou de madrugada e tentou ir pra rua. Dormindo? Dormindo. Panela no fogo não pode deixar. Não, isso não. Porque ele esquece. É o que os médicos chamam de círculo vicioso. A prostração física aumenta a ansiedade, a agitação, provoca alteração de humor e diminui a concentração. Quanto tempo você consegue prestar atenção numa pessoa assim? Depois você já se distrai? Acho que 10 minutos, 15 por aí. Depois? Depois, meu corpo começa a ficar agitado. E pode ser menos ainda, Diego. Uma pesquisa mostra que na vida moderna, com os estímulos trazidos pela tecnologia, a nossa atenção anda menor que a desse peixinho de aquário. Apenas 8 segundos. 1 segundo a menos que a do peixinho dourado. Para o Diego, a falta de atenção se reflete onde ele mais precisa dela, na escola. Eu andava muito pela sala, ficava mexendo com os outros. Por isso, desde o início do ano, Diego, apesar de ser um menino aparentemente sensível e aplicado, coleciona advertências, enquanto cursa o 8º ano numa escola pública em São Paulo. Foi 2, 3, um dia. Nunca passou de 3. Só que agora não pode ter mais, que senão o que acontece? Eu vou mudar de escola. Cansados da gangorra emocional, mãe e filho se empenham num projeto modesto, mas que pode mudar a vida do adolescente. Sair do quarto. Uma reação ao sedentarismo que ele promete cumprir mesmo quando estiver sozinho em casa. Muito calor, aí decidi sair pra rua pra andar de bicicleta, tá muito solzão. Recentemente, a bicicleta que estava encostada foi recuperada. Mesmo que por alguns minutos do dia, o garoto agora anda pelas ruas do bairro. Um esforço físico para que ele deixe a ansiedade e o sedentarismo finalmente para trás. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o Reis. Na sequência, tem o último capítulo da novela Jesus. E logo após tem o reality Troca de Esposas. Não perca! Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.